vamos logo começando, para a gente não perder tempo. Hoje queremos tratar, né, de um tema muito massa, que é o de ideologia e de movimentos sociais. É um tema que é sempre atual, né? Ele faz parte da nossa história como seres humanos há muito tempo, e quando a gente envolve política, ele está sempre muito forte, mas vai muito além disso também, tá? Janildo, eu dou aula de sociologia e de inglês aqui com vocês. Então, hoje eu estou aqui com sociologia e eu vou compartilhar agora com vocês o nosso slide da aula de hoje, ok? Então, bora lá. Falar um pouquinho sobre ideologia e movimentos sociais. Hoje, assim como na aula passada, eu preparei um pouquinho, alguns tópicos aqui, né, para a gente introduzir esse tema antes de partir realmente para as questões, tá bom? Só uma introduçãozinha mesmo, para a gente tratar de algumas temáticas. Acho que carregou para vocês aí agora, tá? Então, o que falar sobre ideologia e movimentos sociais? Primeiro, vamos pensar numa definição para ideologia, que pode ser definida como um conjunto de ideias e valores que orientam o nosso comportamento e as nossas decisões, tanto individuais quanto em grupo, tá? Então, tanto as nossas decisões como indivíduos, quanto os grupos sociais, e é um elemento essencial para a compreensão das relações sociais. Então, quando a gente estuda grupos sociais, relações sociais, normalmente é importante entender a ideologia que move aquele grupo, que move aquelas relações, ok? Então, ideologia vai muito além de uma questão apenas política ou apenas religiosa também, como algumas pessoas pensam. Vejam, a gente falou ali de ser um conjunto de ideias e valores. Então, tem muito a ver, por exemplo, com os nossos valores morais, né, com a ética, que é aquela área ali da filosofia, né, que vai estudar mais esse tema. Pois é, tem as discussões sobre ideologia de gênero. O que é que acontece? É comum, com o desenvolvimento das ciências, então, nesse caso, eu falo das ciências sociais, a gente começar a criar definições mais específicas para cada parte da sociedade. Então, vai surgindo vários tipos de ideologia, né? Várias formas de a gente chamar ideologia, tá? Mas, no geral, é esse conjunto de ideias e valores que nos orientam. Então, a gente sempre está orientado por alguma ideologia, tá? Isso parte tanto do nosso contexto individual ali da nossa família, da forma como a gente é criado, os nossos valores, etc. Ou seja, são as ideias, os valores que vai sendo passado para a gente, que por sua vez já são influenciados por outras coisas também. Então, o que os nossos pais, a nossa família passa para a gente também já sofreu alguma influência anterior, tá? E aí, posteriormente, a gente vai sair desse convívio apenas familiar e também vai ter contato com a ideologia nos outros grupos sociais da nossa vida, tá bom? Jamildo, não seria simplesmente o estudo de ideias, tá? A ideologia é esse conjunto de ideias mesmo. O estudo, quando a gente fala assim que é o estudo de ideias, dá mais uma noção de ser uma disciplina, porque quando a gente fala que algo é o estudo de alguma coisa, tá? É mais como se fosse uma disciplina de algo, tá? Então, por exemplo, a ética é a disciplina que estuda a moral, tá? No caso aqui, a ideologia é esse conjunto geral de ideias, ok? Então, as ideologias, como eu falei, elas podem estar nesse contexto individual ou em grupo. E quando ela se manifesta em grupo, muitas vezes ela está relacionada com algum movimento social, tá? Então, os movimentos sociais, eles são ações coletivas de confronto político. Mas calma aí, esse confronto político não necessariamente é um confronto de briga, de embate político muito grande, tá? Mas é que sempre vai ser algo que está oposto a alguma outra coisa, ok? Então, o movimento social, ele vai ser um movimento que vai confrontar alguma questão da sociedade, que vai buscar algum tipo de mudança ou vai tentar manter alguma coisa que é importante para aquele grupo, ok? Então, eles trabalham para transformar ou manter determinada situação. E aí existem também movimentos cujo objetivo é favorecer a mudança da sociedade com base no princípio fundamental do reconhecimento do outro, do diferente. Então, pode estar pautado o movimento social tanto nessa questão de entender que existe uma diferença na sociedade e que é preciso buscar alguma equidade, né? Buscar equiparar, né, os direitos daquelas classes que estão sendo diferenciadas ali dentro da sociedade, tá? Como são os casos de movimentos feministas, movimento LGBTQIA+. Então, todos esses movimentos que trabalham com a questão da diferença,
né, do preconceito na sociedade, das desigualdades, também são movimentos sociais, tá? Mas que tem um objetivo mais específico de promover essa igualdade, né? Quebrar alguma mudança ali, ou alguma diferença que existe ali na sociedade, tá? Ou pode ser um grupo que está buscando transformar alguma questão social ou mesmo manter uma situação, tá? Então, por isso, a gente pode ter grupos de apoio e grupos de oposição. Mas, independente disso, o movimento social, ele é de confronto político, ok? Alguma dúvida até aí? Alguém tem algo a acrescentar? Querem fazer algum comentário? E só uma introduçãozinha aí bem básica, tá? Para a gente partir para as questões por quê. No Enem, é bem comum as questões tratarem do cenário do Brasil. Então, vamos trazer algumas atualidades, vamos trazer alguns fatos históricos, e a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? A diferença de movimento social para movimento cultural. O movimento social, como a gente viu, ele vai ser de confronto político, então ele vai ter um objetivo mais específico relacionado às questões políticas daquela sociedade, tá? No caso dos movimentos culturais, eles podem estar aliados aos movimentos políticos, então existem muitos movimentos culturais que também têm um braço ali na política, também vai trabalhar algumas questões políticas, mas o movimento cultural ele vai estar mais ligado às artes, a buscar promover algum tipo de arte. Então pode ser um movimento cultural que se relaciona mais com a música, com a dança, com o teatro, com as artes visuais. Então, o movimento cultural ele vai estar mais focado em valorizar e favorecer a cultura e a arte, ok? Mas podem estar ligados, sim. É bem comum, inclusive, a gente vê pessoas que participam de movimentos culturais também estarem presentes em movimentos sociais, ok? Até porque a arte e política estão muito conectadas. Então, vamos partir para a primeira questão. Vamos lá. Essa primeira questão que já traz, né, já trata aqui de um momento histórico do Brasil, que normalmente cai no Enem, tá? Independente de quem a gente tem no governo, de quais são as visões do governo a respeito dessa temática. A ditadura militar é um tema que costuma cair no Enem, tá? Então, é importante, muito importante vocês estudarem esse tema. E aí, nessa questão aqui, ó, que foi do último Enem de 2020, a gente tem esse texto, que é de Florestan Fernandes, um dos mais famosos sociólogos. E aí, vamos dar uma olhada na referência, ó, O Dilema Político dos Jovens. Então, a gente vê que esse é um texto que trata de uma temática que não é contemporânea, né? Não é do momento atual, é do passado, mas que é um texto que fala ali da juventude. Então, o Enem ele tenta fazer essa mescla, né? De falar de algo atual e de algo um pouco mais antigo ao mesmo tempo. Então, lendo aqui o enunciado, ó, no contexto mencionado, Florestan Fernandes tematiza um efeito inesperado do exercício do poder político decorrente da. Então, vamos lá. O que a gente tem que saber, o que a gente tem que buscar na questão, é que ele fala, né, o tema que ele está trazendo é um efeito inesperado do exercício do poder político que é decorrente de alguma coisa. Então, a gente tem que saber do que é decorrente esse efeito inesperado do exercício do poder político. Ok? Então, vamos lá para a leitura dessa questão. Já estou vendo alguns de vocês aí colocando as suas opções aí de resposta. Mas vamos lá para a leitura desse texto, que é curtinho e que diz, ó, o jovem que nasceu e cresceu sob a ditadura perdeu muitos contatos com a realidade e com a história como processo vivo, mas conheceu em sua carne o que é a opressão e como repressão institucional, às vezes inconsciente e definitiva, dentro da família, da escola e etc., é odiosa. Essa é uma riqueza ímpar. O potencial radical de um jovem, pobre, de pequena burguesia ou rico, que sofre prolongadamente uma experiência dessas, constitui um agente político valioso. Ele está embalado para rejeitar e combater a opressão sistemática e a repressão dissimulada, o que o converte em um ser político inconformista promissor. Ele traz aí várias palavras tratando o quê? Da juventude que sofreu uma opressão. E aí a gente vê que existe esse efeito indesejado, né? Por quê? Porque quando se busca ali oprimir, você quer, né, engessar, embalar ali todo mundo, e o quê? Você quer evitar que esse jovem, que essa pessoa, né, tenha uma voz ativa, que a pessoa realmente se expresse, que a pessoa, enfim, participe de movimentos sociais, que a pessoa se engaje em movimentos buscando a mudança da sociedade, tá?
Mas o que é que acontece? Ele fala aqui, ó, existe o potencial radical em um jovem, né? Um jovem que sofreu prolongadamente uma experiência dessas. Por quê? Porque ele se torna um agente político valioso, né? Então, cria essa coisa radical no jovem, ele ter crescido sofrendo uma opressão, né? E aí é isso que ele está tratando no texto. Mas vamos lá, o que é que está sendo perguntado? A gente quer saber, né, de que é decorrente esse efeito inesperado. Então, a gente tem aqui algumas opções. A letra A fala de evolução histórica do conflito de gerações. Letra B, fragilidade moral das instituições públicas. Letra C, possibilidade de realização do controle total. Letra D, legitimação ideológica do nacionalismo estatal. E letra E, restrição da oferta de oportunidades de educação. Então, vamos lá, vi duas pessoas, né, falaram, o Ricardo falou letra C, o Douglas letra C. Letra C, que a maioria mandando letra C, e é isso, a resposta é a letra C, impossibilidade de realização do controle total. Porque é isso, existe a tentativa ali com a ditadura militar, com o regime militar, de ter essa opressão sobre as pessoas. Só que isso é impossível, você realizar o controle total da sociedade, né? Então, o que é que esse texto demonstra? Que essa tentativa, né, de fazer esse controle total acaba causando um efeito inesperado, que é criando jovens que são mais radicais, que se revoltam com essa situação e que acabam buscando ir contra, né, esse regime. Então, a gente tem aí a resposta letra C, tá? Aí eu vi que alguém tinha botado aí letra B. Por que não pode ser letra B? Fragilidade moral das instituições públicas. O texto, em nenhum ponto, ele fala sobre existir essa fragilidade moral das instituições, tá? Se isso existe, lembrem sempre disso. A gente está buscando o que está dentro do texto. Então, provavelmente vão haver pessoas que escreveram falando a respeito de como as instituições públicas, né, o governo, tinha uma fragilidade moral, que não tinha valores morais que pudessem ser firmes ali dentro da sociedade. Mas não é o caso do texto que a gente está lendo. Então, sempre o cuidado na hora de responder questões do Enem é observar isso, o que é que está dentro do texto. Já falei essa dica várias vezes para vocês, tá? Mas olha o que está no texto. Ah, não, mas eu li um negócio que falava disso. Calma, lembra do que o texto está perguntando, tá? E ele está perguntando do contexto ali de Florestan Fernandes. Então, tem que se ater ao que ele está trazendo no texto, ok? Muito bom, Douglas, você está usando a dica, né? Tem umas dicas minhas que eu repito muito, mas é porque realmente na prática eu já observei muito isso e eu sei que são valiosas, tá? Podemos partir então para a próxima questão? Ficou alguma dúvida sobre se é a letra C aí? Ou tranquilo? Beleza, então vamos lá partir para a questão 2, que é do Enem 2011, uma questão um pouquinho mais antiga, com um texto, ó, que é movimentos sociais no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui um pequeno texto em que está sendo perguntado, segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática por quê? Então, a gente tem que ler o texto e entender por que os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática, tá? Aí você pode pensar, oxe, eu já sei por quê. Mas calma, segundo o texto. Então, vamos ver o que é que o texto diz a respeito disso, tá? Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Então, ele está situando a gente historicamente aí, né? Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. Ele está falando que movimentos sociais constroem algumas práticas democráticas em vários setores da sociedade. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. Então, essa última frase, ele fortalece isso, né? Então, por que os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática? Vamos ler as alternativas. Porque, letra A, determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. Letra B, aumentam o clima de tensão social na sociedade. Letra C, pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Letra D, privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. Ou letra E, propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado.
E aí? O pessoal mandou aí C, 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 A. E aí? Mais alguém? O que é que vocês acham? Vamos lá? Será que é C de novo? A maioria mandou C. E é Eu C vou de na novo. C também, professora. Então, muito bem. Eu acho Ótimo. que é. Isso aí, ótimo. Letra C, pressiona o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas, tá? Vi ali que alguém mandou letra A, determina o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. O movimento social, ele não tem esse papel de determinar algo, tá? O que vai determinar o papel do Estado é a nossa Constituição, tá? São as leis, é o poder legislativo, que vai determinar ali qual é o papel do Estado, né? Tanto nas transformações socioeconômicas quanto em outros setores da sociedade. O Estado deve, ou deveria ao menos, seguir a Constituição e as leis, tá? Mas, claro, o movimento social ele pode fazer pressão para mudar algo que já está determinado ou criar uma nova determinação, ok? Letra B, aumenta um clima de tensão social na sociedade. Aí você pode pensar, os movimentos sociais, eles aumentam o clima de tensão. Muitas vezes sim, eles aumentam, né? Os protestos, as manifestações podem criar tensão na sociedade, tá? Mas não é essa a razão pela qual eles contribuem para o processo de construção democrática. Porque pode haver construção democrática sem haver tensão, tá? A gente pode fortalecer debates, como o texto ali falou, de trazer, né, vários debates dentro de espaços diferentes, escolas, grupos, organizações. Então, não é exatamente criar tensão, não é por conta disso, mas é porque o movimento social ele é capaz de pressionar o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Porque se nós, como cidadãos, nós entendemos os nossos direitos, né? A gente, através de um movimento social que chegou e nos explicou algo, nós começamos a entender alguma problemática, a gente começa a ser capaz de pressionar o Estado, a gente está, né, de certa forma, o movimento social, ele contribuiu para essa construção democrática. Porque a gente tem que lembrar que a democracia é exatamente essa questão da gente ter esse debate entre as pessoas, é o poder emanando do povo, né? Partindo ali da origem da palavra democracia, é o poder vindo do povo, tá? Então, a sociedade como um todo, ela precisa, né, chegar a consensos, e se não chega a um consenso, pressionar, mudar, ver o que pode ser feito, tá? Então, sim, letra C, pressiona o Estado para atendimento de demandas da sociedade. A letra D fala ali de privilegiar determinada parcela da sociedade, e é totalmente o oposto, né? Então, os movimentos sociais, normalmente, eles vão estar em busca dessa igualdade, etc. Claro que a gente vai ter movimento social com diversas vertentes políticas, do espectro político. Então, pode haver um movimento social que quer privilegiar alguma parcela da sociedade, tá? Quer que outra parcela perca direitos. Existem movimentos sociais com esse âmbito, tá? Mas é algo muito específico, não é o que o texto está mostrando dessa contribuição para o processo de construção democrática. Então, lembrar do que a gente está buscando no texto. E a letra E fala de propiciar a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. Também não, tá? Então, não é o movimento social que vai propiciar isso, não é o objetivo que os órgãos do Estado adotem um valor ético específico. Então, a gente chega aí nesse consenso da letra C mesmo, para responder bem essa pergunta. Alguma dúvida? Tranquilo? Fernando, na verdade existem movimentos já para isso, né? Essa está sendo não só a questão da gasolina, do gás, mas dos alimentos, enfim, várias questões da sociedade, mas que a gente acaba, quando a gente não está engajado realmente ali com algum movimento social especificamente, quando a gente vê através das notícias, tal, a gente só acaba ficando sabendo de movimento social quando ele tem uma proporção muito grande, né? Então, quando aquele movimento social ele lota as ruas, é algo muito grande, algumas datas aí a gente vê, né, vários protestos diferentes, tal, aí chama mais atenção, não é verdade? Mas, por exemplo, aqui eu moro no sul de Pernambuco, né? Então aqui em Recife, ontem, eu precisei no centro da cidade e estava acontecendo uma manifestação do movimento Sem Teto lá na agência dos Correios, que fica no centro de Recife. E aí eles tinham ocupado a agência, aí estava a mídia, etc. Mas é aquela coisa, era um movimento bem específico,
bem específico não, assim, bem restrito, né? Então não foi uma coisa que chamou tanta atenção, apesar de ter passado na televisão local aqui e tudo, mas tratava de um problema social que aumentou muito o número de moradores de rua aqui em Recife, né? Então muitas pessoas, por não estarem tendo condições mínimas de trabalho e de conseguir garantir um aluguel e etc., perderam as suas residências e aí estão vivendo nas ruas, sem emprego, sem comida, sem moradia. E aí teve esse movimento, né, que faz parte do movimento Sem Teto, que é um movimento grande, mas que foi uma manifestação que não chamou tanta atenção, quando a gente acaba vendo, né, quando são essas manifestações muito grandes, tá? Mas existem movimentos sociais muitos, que não têm todos o mesmo destaque, mas que são muito importantes para manter esse debate democrático. Ok? Então, vamos para a última questão que vamos resolver hoje, que é a questão 3, Enem 2015, tá? E é um texto adaptado da Maria da Glória Gon, que também é uma socióloga muito conhecida aqui do Brasil. Eu que fiz ciências sociais, estudei muitos textos da Maria da Glória Gon, tá? Ela também tem alguns livros do ensino médio mesmo, que traz textos dela, tá? Então, é uma socióloga que está muito presente nos estudos da sociologia no Brasil, tá? Então, vamos ver o que a questão está perguntando. No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para... Então, lá na primeira questão, a gente falou do período da ditadura militar no Brasil. Após esse período, com a nova Constituição, a gente tem o que a gente chama de redemocratização do Brasil, porque a gente estava saindo de um período de regime militar, em que não era democrático, então não existia eleições diretas, não era o mesmo modelo de democracia que a gente tem hoje, tá? Então, esse período ali, após a ditadura militar, a gente chama de redemocratização do Brasil, tá? Então, esse texto a gente agora já sabe que vai falar desse processo. E aí o que a gente tem que encontrar é qual foi a contribuição dos movimentos sociais nesse processo de redemocratização, ok? Então, vamos voltar lá para o texto, que diz o seguinte: não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do Brasil. Você começa a ler esse texto e você pensa, oxe, já vai vir a resposta aqui, ó. Não nos resta a menor dúvida. Mas calma, o que ela está falando é que não resta a dúvida de que houve contribuição desses movimentos nesse plano de redemocratização, né, de reconstrução do processo de democratização do país. Mas a gente tem que saber qual foi a contribuição ainda. Então, não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Então, não se trata apenas disso. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se assim como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. Então, esse final aí é o que realmente traz para a gente a essência do que a gente tem que marcar aqui nas alternativas. Então, as opções são, né, os movimentos sociais, nesse período aí, nesse processo de redemocratização, contribuíram para diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados, tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais, difundir a democracia representativa com o objetivo fundamental da luta política, ampliar a disputa pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos, ou letra E, fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. E aí? Digam aí, o que é que vocês Letra acham? C? Teve gente aí mandando letra C. E mais? Mais alguém? Cadê? A última vez, mais vocês. Letra E. Letra B. Alguém pensa diferente? E aí? E aí, gente? Ok, ninguém mais? Vamos lá, então. Então, vi aí que
foi mais letra B, letra Vou C? na B, professora. Letra B ou D? B. B de bola? Ok. Isso. Então, quem foi na letra B marcou corretamente. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais, tá? E aí, por quê? Onde no texto que se fala isso? Quando a gente lê aqui no finalzinho do texto, tá? Que buscava-se ali ó, a reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituir-se como agentes interlocutores que dialogam com a população. A gente está falando o quê? De deixar de ter a democracia apenas como algo que é pautado no voto, tá? Então, quando antes de a gente ter tido a ditadura, muito antes, a gente tinha muito essa noção de apenas se importar com política na hora do voto, e, na verdade, até hoje em dia, muita gente ainda pensa dessa forma, né? Mas era comum, e eu sei que ainda é comum em alguns lugares, as pessoas escolherem na hora ali de preencher, né? Na hora de votar na urna eletrônica, na época lá, na hora de preencher a cédula, enfim, na hora de votar é que as pessoas pensavam em quem iam escolher, né? E aí, o que é que os movimentos buscam com todo esse diálogo, com promover essa interlocução? É exatamente tornar a democracia um valor social, que ultrapassa esses momentos apenas de eleição, tá? Mas aí vamos Foi ver... isso que eu entendi, professora. Pronto, ótimo. Mas vamos ver as outras opções aqui, porque eu vi que algumas pessoas mandaram A, mandaram C. Então, a letra A fala de diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos. Em nenhum momento o movimento social queria diminuir a legitimidade. O que é que acontece? Após ali a ditadura militar, surgiram vários partidos políticos novos. E aí, cada movimento social poderia estar mais integrado com um partido diferente. Mas, de maneira geral, não era o objetivo, né, ou não foi uma contribuição do movimento social diminuir a legitimidade de nenhum partido. Tá? Lembrando aí, a legitimidade é o quê? De ser algo legítimo, de ser algo que realmente tem o seu lugar ali, que pode se expressar livremente, etc. Tá? Então, a gente corta aí a letra A. A resposta foi a letra B. A letra C, ela também traz algo bem relevante, que é de que os movimentos sociais teriam contribuído para difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. Mas a questão é, no contexto que a gente está falando aqui, a gente está falando da redemocratização, ou seja, após o final da ditadura militar. Durante a ditadura militar, os movimentos sociais foram fundamentais para isso, para difundir a importância de a gente ter o voto, de ter a democracia representativa, ou seja, em que a gente escolhe os nossos representantes, tá? Mas após, já estando ali no período de redemocratização, não foi essa mais a contribuição dos movimentos sociais, tá? Então tem que se ater a isso, ao momento histórico que o texto está falando, ok? A letra D fala de ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos. Essa pode ser uma parcela também específica dos movimentos sociais sindicais, tá? Mas ainda assim, não se tinha disputa por hegemonia das entidades de trabalhadores. Ou seja, o que é que seria essa hegemonia? No caso, não diferença exatamente, Douglas. A hegemonia seria você ter alguém que se destaca exatamente, que tem o maior poder, tá? Então, você ter uma disputa para ter mais poder, entende? E aí o movimento social não buscou contribuir para esse tipo de disputa. Poderia ocorrer disputas assim? Podem ocorrer. Acontecem, às vezes, de alguma classe trabalhista ter mais de um sindicato, e aí eles disputam essa hegemonia, né, essa liderança, esse poder. Mas não é algo que foi uma contribuição dos movimentos sociais, tá? Se ater, mais uma vez, ao texto. E, por último, a letra E, fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. Também não é objetivo, não é contribuição dos movimentos sociais fragmentar as lutas políticas, tá? Pelo contrário, por muito tempo já houve essa tentativa de unir as lutas políticas por um bem, da sociedade. Então, buscar unificar, a luta política. É algo difícil porque cada pessoa pensa de uma forma diferente, cada movimento pensa de uma forma diferente, cada partido pensa de uma forma diferente, mas não é uma contribuição ou um objetivo do movimento social fazer essa fragmentação das lutas políticas, ok?
Então, a gente fecha aí essa última questão com a letra B como resposta. Alguma dúvida, gente? E aí? Nenhuma, professora. Ótimo. Então, quando a gente teve uma outra aula que a gente falou um pouquinho sobre movimentos sociais, sobre política, eu já recomendei para vocês a leitura de 1984, que é uma das minhas distopias favoritas. Já falei para vocês que eu gosto muito de distopias, né? E mais uma vez eu deixo essa recomendação, por quê? Porque é um livro que fala muito dessa questão da opressão na sociedade. Então, a gente viu hoje questões que tratam do período do regime militar, da ditadura militar. E aí, o texto de 1984, ele é uma distopia que também se passa numa ditadura, num regime ditatorial, e que faz você refletir bastante sobre essa questão do poder dos movimentos sociais, da opressão e tudo isso, tá? Então, fica essa dica novamente. Oi. Por que muita gente chama a intervenção militar de ditadura? Porque é uma ditadura. O que é que significa uma ditadura? Uma ditadura é quando você está vivendo num modelo de sociedade em que você não tem o poder de escolha, tá? Então, algo está sendo imposto a você. As pessoas não escolheram, né, os militares para representar ali a sociedade. Não houve uma eleição direta, não houve uma escolha para isso. Houve um golpe de Estado, tá? Lá em 1964, em que se tomou o poder. Então, sai o regime presidencial democrático, entra ditadura, tá? Então, nesse caso, você está passando por um regime ditatorial. Mas nem toda ditadura ela é militar. No caso do Brasil, a gente sofreu uma ditadura militar, porque quem estava no poder eram os militares, tá? Mas em outros países a gente tem outras ditaduras. Por exemplo, lá na China, a gente tem um ditador que já está no poder há muitos anos, ou seja, as pessoas não votam para eleger ele, ele está ali exercendo o poder e diz que vai ficar até morrer e pronto. E aí as pessoas pensam, mas se as pessoas quisessem lutar contra ele, se manifestavam, iam conseguir tirá-lo. Não, porque se tem uma opressão contra quem vai contra aquilo. Uma ditadura, ela tem essa característica de que se você for contra aquele regime ditatorial, você sofre uma sanção social. E aí pode ser violência, pode ser prisão, pode ser deportação, pode ser, enfim, da forma como aquela ditadura agir, tá? Então, por isso, o regime militar no Brasil é uma ditadura, ok? Professora, mas não estamos à beira disso não, né? Eu espero que não, querida, espero que não, né? Claro, ameaças se fazem, né? Existem pessoas pedindo por isso, infelizmente, achando que tem uma ideia deturpada do que seria esse período, por quê? Porque no imaginário, né, na forma como a gente olha para o passado, que os nossos pais olham, nossos avós, enfim, né? Quem viveu ou quem não viveu esse período, muitas vezes não se tem uma noção do impacto que uma ditadura tem no país inteiro. Você tem uma noção muito individual. Então, assim, minha avó dizia que naquela época da ditadura era mais seguro, tinha menos violência, né? Tinha menos, sei lá, as pessoas tinham mais valores, tinham mais respeito. É verdade. Mas a questão é, a troco de que se tinha isso? Será que não é porque não se tinha liberdade? E quando se priva a liberdade, o que é que a gente cria na sociedade? As pessoas vão se desenvolver como, né? Então, a questão é essa. A gente precisa analisar que qualquer período histórico, ele vai ter várias formas de você perceber esse período. Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia. A pandemia, com certeza, está sendo bem mais difícil para quem perdeu entes queridos do que para quem não perdeu, não é verdade? Se você vivenciou de perto, você perdeu algum familiar, algum ente querido durante esse período, foi muito mais difícil para você do que para aquela outra pessoa que talvez não perdeu ninguém, graças a Deus, deu tudo certo, foi ótimo não, porque todo mundo sofreu de alguma forma, óbvio, mas eu digo assim, vão ter olhares diferentes, olhares de quem sofreu de perto, olhar de quem sofreu de longe, olhar de quem só ficou sabendo, quem só ouviu falar, e aí isso com o tempo, as pessoas vão mudando mais ainda, então se esquece de algumas partes ruins, né? O brasileiro tem muito disso, tem a memória curta, né? Então, assim, às vezes, sei lá, na época de tal prefeito da sua cidade, você lembra que não era tão ruim, não. Mas, de repente, na época lá, você achava péssimo.
Mas agora, quando você vai lembrar, parece que esqueceu ali umas partes ruins, né? Então, isso acontece. Eu tento muito pensar que é por isso que algumas pessoas ainda ficam querendo essa volta de um regime militar, porque elas realmente não têm noção e não porque gostariam que fosse da forma que era, porque da forma que era, a gente tem opressão, a gente tem preconceito, a gente tem perseguição contra grupos específicos da sociedade, violência, tortura, e nada disso a gente quer de volta, né? Professora, Hitler era nazista ou ditador? Ambos. Ele era um ditador, tá? Porque ele também passou por um período de poder e também deixou de ser um regime democrático, mas ele era nazista porque era o nome do partido que foi fundado por ele. É como a gente chama aquele movimento que houve na Alemanha, né? O nazismo, assim como tem o fascismo lá na Itália. Então, foram nomes que foram dados para esses movimentos, mas também era um ditador. Ok? E o Joseph Mengele era o quê? Também é considerado um pouco assim, por ter passado por um período. Qual você disse? Você está dizendo que eu não entendi muito bem. Você falou do Manguela? Joseph Mengele era ditador ou era nazista também? Eu não estou conseguindo pensar, distinguir bem de qual você está falando. Se você puder escrever para mim aqui o nome, não entendi o sobrenome, né? Joseph. Eu sei o Joseph Stalin, mas aí o Mengele não entendi muito bem como é esse nome. Não sei, eu acho que eu estou lendo errado, professora. É porque eu já vi falar em Joseph Mengele ou era Eu estou trocando as bolas, eu acho. Professora. Mas eu já vi falar nesse Joseph Mengele. Ok. Eu realmente, assim, por esse sobrenome, eu não estou conseguindo identificar. Se você está com o nome escrito aí, puder escrever aí no chat, que aí, de repente, eu lendo aqui o nome e eu me lembro. Joseph Mengele. Joseph? É esse mesmo. Mas aí eu queria saber esse sobrenome, como é que eu escrevo esse sobrenome, tá? Para eu saber. Você sabe qual é a nacionalidade? Não, eu vou olhar direitinho, viu? Aí eu passo para você. Eu não sei se foi algum, porque não sei se foi algum dos oficiais também desse período do nazismo. Se for nesse contexto do nazismo, talvez eram alguns dos. Foi do nazismo mesmo. Ah, então foi um dos oficiais que estava ali ao lado de Hitler, né, esse Joseph. Eu acho que é um médico nazista, eu acho. Não é um dos que estava. É isso mesmo, que apoiava Hitler, né? Esse nome Joseph. É isso mesmo, é Joseph, é isso mesmo. Pronto, encontrei aqui. Tem até um livro que se chama O Desaparecimento de Joseph Mengele, né? Isso mesmo, professora. Eu não soube me expressar. Provavelmente, se eu estou lembrando, não encontrei aqui essa informação ainda, mas eu acho que foi um que desenvolveu a câmara de gás, não é isso? Se bem me lembro, acho que é um dos médicos que desenvolveu. Isso mesmo, professora, Isso. Então, não é que ele seja considerado um ditador, ele era um nazista que fazia parte do movimento ali e que contribuiu para o regime de Hitler. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Não, professora, perfeito. Amo sua aula. Que bom saber. Então, a gente se encontra na próxima vez com o inglês, tá? Vou encerrar aqui agora, porque, como eu disse a vocês, eu tenho uma outra aula que está começando. Já começou, na verdade, desde as 7h30, mas aí eu fiquei um pouquinho mais aqui com vocês para tirar essas dúvidas. E aí, se tiverem mais dúvidas, quando vocês forem estudar essas temáticas, estudem mais sobre ideologia. É um tema que costuma muito cair no Enem. E, além disso, é muito interessante estudar essa temática, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua debatendo sobre isso. Mas antes a gente tem inglês, né? Primeiro inglês, depois sociologia novamente. Ok? Ok, professora. Boa noite, bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.